Gostaria de chamar aqui à frente o irmão Otávio, que é o mensageiro desta noite. O irmão Otávio, ele é um ancião ali na igreja de Jardim Santa Catarina, é uma das igrejas aqui da nossa cidade. E desde já agradecemos por ter aceitado o nosso convite e que Deus o use nesta noite ao nos transmitir a palavra do Senhor. Muito obrigado, Ed, pelo convite. E para nós é um prazer estarmos aqui juntamente com a minha família. E eu queria agradecer também, de antemão, a essa igreja que tem acolhido o meu filho. Primeiramente, me acolheu há quase 25 anos atrás, já faz isso, já. Né? Eu fui batizado no outro templo, dessa mesma igreja, e cá estou aqui. Meu filho tem frequentado aqui com os amigos, com os nossos irmãos, e eu quero agradecer publicamente ao carinho, ao tratamento que tem sido dispensado ao meu filho. E para mim é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui, vendo irmãos tão queridos, pessoas que me viram crescer, viram acompanhar a minha vida também. E eu fico muito feliz de ter sido convidado nesse momento para trazer a palavra de Deus. Eu falo o seguinte, estava falando com o Zezinho aqui agora há pouco, que a música, a mensagem musical cantada nessa noite bastava para o momento. Podíamos ir embora, fazer oração, e irmos embora, porque essa é a mensagem que nós teríamos que ouvir essa noite. E eu fiquei muito emocionado, eu já conhecia essa música, mas tem a ver com o tema que nós vamos falar essa noite também. E eu gostaria de começar mostrando um vídeo muito interessante. Chega até a ser hilário, se não for trágico. Por favor. Foi engolido por uma baleia enquanto nadava no mar. Isso pode lembrar, né? Aquela história do Pinóquio, né? Que ficou ali na barriga da baleia. Mas olha, é real, aconteceu em Cape Cod, uma península do estado americano de Massachusetts. E a repórter Tiffany Chan conversou com o mergulhador, é o que a gente vai ver agora. Michael Packard saiu mancando do hospital de Cape Cod, em Massachusetts, ainda com a roupa de paciente. And I thought to myself, okay, this is it. I'm gonna die. Michael estava mergulhando para pescar lagostas na manhã de sexta-feira, quando foi parar dentro da boca de uma baleia jubarte. I was diving today. I jumped over and I got down to about 45 feet of water, and all of a sudden I just felt this huge bump and everything went dark. And then I realized, oh my God, I'm in a whale's mouth. I'm in a whale's mouth and he's trying to swallow me. Foram 30 segundos aterrorizantes, segundo ele. Michael disse que sua cabeça estava a mil, pensando não só em como sair daquela situação, mas com medo de nunca mais ver sua família de novo. And all of a sudden, he went up to the surface and just erupted and started shaking his head. And I just got thrown in the air and landed in the water, and I was free. Sua esposa disse que foi por pouco e que está aliviada que ele está vivo. Considering what he has been through, is doing exceptionally well. How thankful are you? I'm so thankful. Bom, algumas coisas nos chamam a atenção dessa história. E a primeira delas que me chamou a atenção é que em nenhum momento a repórter fez menção ao livro de Jonas. Né? Ela falou da história de Pinóquio, a história de Gepeto engolido dentro de uma barriga de uma baleia. E, na verdade, a história de Gepeto não é nem uma baleia, é um tubarão. Isso me causou, me chamou a atenção. E me parece, se você olhar com atenção a história narrada aqui nessa reportagem, parece que ela faz um esforço muito grande para evidenciar isso. Como querendo dizer, olha, a história de Jonas é uma ficção, mas a história da ficção que nós queremos mostrar é a história de Pinóquio. Segundo assunto que me chamou a atenção é que foram 30 segundos na boca de uma baleia e ele foi engolido por completo. O Michael Packard foi engolido por completo, durante 30 segundos. E nós sabemos a história, nós vamos repetir a história hoje aqui, mas Jonas ficou 3 dias no ventre de uma barriga, não foram 30 segundos, foram 3 dias. E outro assunto que me chamou a atenção foi o fato de que a história da vida dele passou nesses 30 segundos pela sua visão, né, pela sua mente. E ele clamou por quem? Clamou por Deus. Então, com essa breve introdução desse vídeo, em que nós vivemos num mundo secular, ceticista, um mundo que realmente
próprio Cristo disse, né? Porventura haverá fé na terra quando eu voltar? Então, isso está sendo a mídia que está sendo colocada na mente dos nossos filhos, nas pessoas. As pessoas estão realmente esquecendo de Deus. Mas essa história de Jonas é uma história que nos chama muita atenção, é uma história que contada diversas vezes para nossas crianças, desde o rol do berço até a juventude, e é repisada aqui na igreja, como eu estou fazendo hoje. E é uma história emocionante, brilhante, maravilhosa. É uma história que conta uma narrativa real, verdadeira. Alguém pode se perguntar, será que é uma metáfora? Será que é uma ilusão? Primeiramente, o próprio Cristo citou a história de Jonas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, citou a história de Jonas. Em segundo lugar, não há evidência literária alguma de que o texto ali narrado seja uma metáfora, uma história, uma ficção, mas sim uma história literal, estava narrando. E nós podemos conferir isso abrindo nossas Bíblias no livro de Jonas. É um livro muito curtinho, tem apenas 4 capítulos, está ali no Antigo Testamento. E ali diz, né, no Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-se e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante, né? Essa história, como nos é contada, e aqui eu vou pedir uma licença para os nossos irmãos, para se tornar interessante também para as crianças e para os jovens, nós vamos pôr algumas ilustrações. Então, nós temos aqui, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, mas ao invés de ir, ele planejou fugir de navio para Tarsis, onde é hoje a Espanha. Então, Jonas ouviu essa palavra do Senhor e quis realmente fugir. Ingenuamente, ele achou que poderia fugir da presença de Deus. Mas ele desceu a Jope, pegou um navio e foi-se viajar para Tarsis. E no meio do caminho, sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade, fora do comum, fora do normal, fez com que seus marinheiros, ali, acostumados com a lida no mar, também ficassem preocupados. Mas Jonas e eles começaram a orar. Os próprios marinheiros, vendo a gravidade da situação, se puseram a clamar cada um para o seu tipo de Deus que eles adoravam. E Jonas estava o quê? Estava dormindo, lá no fundo do navio, como se descendo ali no calabouço do navio, ele pudesse fugir da presença de Deus, e ali, se escondendo da presença de Deus, ele pegou no sono. Não importasse o que estava acontecendo ali fora. E, preocupados também com a embarcação, os marinheiros jogaram o que eles puderam jogar para fora, para aumentar o peso, para não sucumbir o navio e não serem náufragos. Né? E nós vemos essa história sendo narrada, e Jonas é acordado por o mestre ali do navio e diz assim, olha, levanta, acorda, você tem que orar para o seu Deus. E Jonas ali tomou ciência do que estava acontecendo, mas os marinheiros acabaram lançando sortes para saber de quem era a culpa de que estava acontecendo toda aquela situação. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí alguém chega para Jonas e pergunta realmente, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você é? Por que você fez mal para o seu Deus para você estar aqui? Isso me lembra também quando Abrão, antes de ser Abraão, juntamente com Sarai, antes de ser chamada Sara, enganou a Faraó, dizendo que não era a esposa dele, que era só a irmã dele. E o Faraó, lá no Egito, mas quem é você? Por que você me fez esse mal? Você conhece a verdade e está ocultando a verdade de mim. Uma situação muito parecida aconteceu ali com Jonas. Quem é você? Por que você está ocultando a verdade? E é uma situação que eu chamo aqui a atenção dos jovens que nos escutam nessa noite, dos seus lares, e aqui também na igreja. Muitas vezes, na juventude, nós tentamos ocultar a nossa identidade. Quem nós somos, a verdade que nós temos conosco para transmitir para as pessoas. E eu digo para vocês uma coisa, você jovem que me escuta, muitas vezes você tem a ideia, a noção que você está fugindo de Deus, indo para algum lugar que talvez Deus não esteja ali, mas ali você pode ter certeza que as pessoas sabem que você não é daquele lugar. Elas têm noção e vão te perguntar quem é você, o que você está fazendo aqui, e na hora do apuro eles vão clamar para você também. Clama ao seu Deus. Nós estamos vivendo num período único, né, da nossa geração, dessa pandemia, e nós vemos muitas vezes pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa trajetória acadêmica ou profissional,
pessoas que sabem que você é diferente, pessoas que sabem até que você também é adventista, mas alguns sabem que você é evangélico, é cristão, e vem clamando, por favor, ore ao seu Deus, faça um pedido no seu grupo de oração. Muitos, tenho certeza que muitos receberam pedidos assim também. Quem é você? E Jonas, ali, ele realmente abriu o coração e disse, olha, a culpa é minha, eu falei com o Senhor, agora eu preciso que vocês deem um jeito nisso, me joga no mar. Se o problema sou eu, e eu realmente falei com Deus, me joga no mar. E foi o que eles fizeram, jogaram Jonas ao mar, e ali, no mar, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala se é uma baleia, se fala um grande peixe. A Bíblia não faz taxonomia, ela não é muito precisa com relação à distinção das espécies, isso é uma ciência muito nova. Mas nós sabemos também pela ciência que os mares que nós temos no mundo, só apenas 3% deles foram explorados. Uma imensidão tremenda. Então, pode haver seres que já foram extintos ou que não foram ainda descobertos, que seriam muito bem capazes de engolir um ser humano inteiro. A prova conceitual nós temos, né? Alguém foi engolido por 30 segundos e foi levado para baixo. Mas nós sabemos que o suco gástrico de um animal desse acabaria matando a falta de oxigênio e tudo mais. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus fechou a boca dos leões quando Daniel estava na cova. Algo ilógico, algo impossível, mas Deus fez. Deus preservou os amigos de Daniel quando estavam na fornalha. Queimaram-se as cordas que atavam suas mãos, mas não queimaram eles. Deus é o Deus impossível. Então, mas a história é literal, isso nós podemos confiar. E Jonas ali, durante 3 dias na barriga desse peixe, que nós não sabemos que animal que era, ele orou a Deus e com certeza a sua vida passou também diante dos seus olhos. E ele clamou a Deus. E o peixe cuspiu ele de sua boca, e aí Jonas é lançado à praia. E a oração de Jonas, depois você confira na sua casa, no capítulo 2 de Jonas, a oração de Jonas, uma oração muito bonita de arrependimento, e Jonas agora volta a cumprir a palavra de Deus, volta a obedecer, e vai para Nínive. Mas ele não queria ir para Nínive, ele estava obedecendo, mas ele não queria. E a pergunta que nós podemos fazer é por que Jonas não queria cumprir a palavra de Deus? E aí nós vemos que Jonas forçosamente teve que ir a Nínive. Mas o porquê tanta resistência de ir a Nínive? E nós vamos ver que Jonas acaba indo, pregando a palavra, e o rei daquela cidade decreta um jejum, vamos dizer assim, nacional. As pessoas, os animais deveriam vestir roupas de saco e jejuarem. E após a pregação de Jonas, a cidade inteira se arrependeu e Deus poupou a vida daqueles habitantes dos ninivitas. Essa é a história que está relatada nos 4 capítulos de Jonas. E não bastasse isso, Jonas ainda sai da cidade, a cidade é poupada, ele ali debaixo de uma sombra, de uma árvore, Deus manda um vermezinho, come aquela planta, e Jonas fica com depressão porque a planta morreu, mas estava triste porque os habitantes de Nínive não foram destruídos. Quer dizer, eu preguei e a cidade devia ser destruída. É algo que Deus quis ensinar para Jonas também, de modo bem particular, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. E por que havia tanta resistência de Jonas a ir a Nínive? Ali, Nínive era uma das metrópoles, digamos assim, da época, do Império Assírio. O Império Assírio realmente não era a flor que se cheirasse. As pessoas temiam muito o Império Assírio. Nós temos aqui algumas noções do que era, quem foram os fundadores do Império Assírio. Então, eles eram descendentes de Assur, filho de Sem, e era neto de Noé. Então, nós vemos ali Assur, né? Assur, ele era neto de Noé. Por isso, daí vem o nome Assíria, né? E vemos também que o seu território foi variando conforme as suas conquistas, eles expandindo ou diminuindo ao sabor das derrotas e vitórias. Então, no ápice da glória, ela ocupava uma área que ia do norte da atual Bagdá até as imediações do lago Van e Úrmia, na linha leste a oeste. Ia dos montes Zagros até o vale do rio Abur. Mas o que é isso, né? Esse monte de nome. Vamos aqui mostrar no mapa. Olha só aqui, que grande extensão que nós temos aqui, né? Nós temos a Arábia Saudita, a Arábia, o Egito, aqui o Mar Mediterrâneo, Chipre, e aqui esse é o Império Assírio, e as conquistas deles. Tem alguns outros mapas aqui que dá para ter uma noção maior. Aqui nós temos Carquemes, Assíria, Nínive ficava aqui, bem nesse ponto. E era realmente terrível. Imagine, Jonas, ele teria que ir até aqui, mas ele pegou aqui
na região de Jope, e empreendeu no Mar Vermelho em direção a Tarsis. Ele ia navegar muito para chegar na Espanha. Todo o mar Mediterrâneo, na época, com velas ou remo. Então nós vemos mais uma vez aqui a expansão do Império Assírio e Babilônico, mas nós vemos que Nínive manteve-se inexpressiva no cenário assírio, e em 2350 a.C., Sargão transformou na capital dos filhos de Assur. Então Nínive era inexpressiva, mas ela se tornou um grande expoente no império. Nínive é a própria história do Império Assírio. Então a história de Nínive se confunde com a história do Império Assírio. Então nós temos... Acho que... Eu não desliguei, não. Não está funcionando. Agora voltou. Muito bem. Então, os assírios eram um povo militar e comercial, simples e costumes. A Bíblia fala que eles não sabiam a diferença entre a esquerda e a direita. Quer dizer, um povo que não sabe a diferença entre a esquerda e a direita é um povo simples e costumes, mas eles eram muito bélicos, muito beligerantes. Eles eram guerreiros e queriam conquistar mais. Por isso eram tão temidos, né? Então, olha só o que diz esse texto. Eram cruéis e ferozes com seus prisioneiros, queimando-os vivos em seus conquistados, após uma sessão de mutilação. Quer dizer, eles torturavam e depois enterravam os seus mortos. Essa descrição também é bem dramática. Cortavam-se as mãos, os pés, as orelhas e faziam pirâmides de caveiras ou crânios, e um certo rei assírio, em uma de suas batalhas, levou cativo 14.000 homens como prisioneiros de guerra. Por medida de precaução, para que não houvesse revoltas, deu a ordem ao seu exército que vazasse os olhos de todos. Olha que tamanha crueldade que o Império Assírio fazia, notadamente a cidade de Nínive. Então, nós temos aqui um relato também que um rei também fez um acordo para que seus súditos não fossem mortos, um conquistado, e a cidade de Nínive fez o quê? Enterrou os vivos, sepultou os vivos, para acabar realmente com a situação. Então, como que alguém vai até uma cidade dessa sozinho, sem estar munido de um exército, pregar para um povo que fazia tudo isso? E há relatos também que eles faziam empalação. Para quem não sabe o que é empalação, é você fazer um espetinho humano e o espetinho saindo pela boca, né, com uma lança. Então, eles faziam essas atrocidades com as pessoas, né? E eram realmente muito terríveis, muito cruéis, mas Deus amava os ninivitas. Apesar de tudo isso, há o relato bíblico do amor de Deus para com esse povo, né? Então, eu vou passar um pouquinho aqui a questão da história. Era muito importante que o enfraquecimento da cidade de Nínive, como Império Assírio, ou pela sua conversão, ou pela sua derrota, daria florescimento para o reino, a consolidação do reino de Davi, do reino de Israel. Então, também Deus tinha um interesse também nas pessoas que ali habitavam, mas também de uma forma que essa crueldade da Assíria diminuísse, daria margem também para o crescimento da nação de Israel. Então, ele teve o seu apogeu entre 705 a 726, período que abrange os reinados de Senaqueribe, Esar-Adon e Assurbanipal, né? Então, chega um momento que o Império Assírio desmorona-se, e nós vemos que o desafio de Jonas nessa cidade, como nós vimos, além da crueldade, tinha a questão do desafio geográfico. O perímetro da cidade, seus subúrbios, eram de aproximadamente 100 quilômetros, e alguns acreditavam que Nínive era maior que Babilônia. Suas muralhas tinham 30 metros de largura, que dava a passar 4 carruagens juntas em cima dos muros. Era algo impressionante, inexpugnável a cidade, né? Então, Charles Feyberg comenta esse fato, e nós vemos aí no livro Os Profetas Menores, página 142, essa citação, né? Era grande influência, era conhecido por sua maldade e perversidade, como nós falamos, e também comparando-a como um leão. Por questão de tempo, eu não vou ler aqui Naum, verso 3, mas ali mostra a crueldade da cidade de Nínive, de forma literal, e é espantoso o relato bíblico em Naum 3, sobre o que era Nínive, né? Então, a cidade ensanguentada, aqui é um pequeno trechinho, né, de Naum, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoitear, e o barulho dos ruídos das rodas, e os cavalos atropelam, e os cavalos vão saltando, né? A grande cidade de Nínive, no trecho bíblico que nós vemos no livro de Jonas, mostra que era a grande cidade para Deus, além de ser uma grande cidade geograficamente, mas ela também era uma grande cidade perante Deus, no sentido que ela era importante para Deus. Então, apesar de todo
medo, das ressalvas que eram feitas, muitas vezes até do preconceito que existia do povo de Israel para com os ninivitas, aquela cidade era importante para Deus. E isso devia ser feito através da pregação de Jonas naquela cidade. Deus mostraria o seu amor àquela cidade dessa forma. Aqui nós temos um relato no livro Profetas e Reis, página 142, que eu gostaria de ler com os irmãos. Mas os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimar com a impiedade, a injustiça, a depravação, a que são chamados a enfrentar enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação. O Senhor aspira a confortar a cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo, na ímpia Corinto. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Há muito povo nesta cidade. Tanto lá em Nínive havia, como também há aqui no nosso meio, na nossa cidade. Nós temos, irmãos, alguns relatos muito tristes, né? Marcelo cantou aqui sobre feridas, né? As feridas desta humanidade. Quantas feridas nós temos na história, da história geral, na história universal? Quantas feridas nós temos ali elencadas, marcadas no rumo da história? Milhares de feridas. E quando nós falamos em guerras, essas feridas ficam mais expostas ainda. Nós somos uma geração recente que passou por 2 grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que realmente ali foram cometidas diversas atrocidades, de ambos os lados, dos aliados, ou do eixo, no caso da Segunda Guerra Mundial, nós temos ali diversas atrocidades. E eu digo para você que cada lado procura incutir em seus soldados o ódio ao inimigo, de forma cega. Muitos ali lutavam e matavam uns aos outros sem saber por que estavam matando e por que estavam lutando. E prova disso, nós temos vários livros. Nós temos o livro Mil Cairão ao Teu Lado, da Casa Publicadora Brasileira, que conta a história de um soldado nazista também, do exército alemão, que apesar de estar ali no soldado, ser nazista, ele não comungava dos ideais nazistas, do partido nazista. E nós temos hoje, que eu queria mostrar para vocês, uma história muito interessante do tenente Charles Lester Brown, conhecido como Charlie Brown, mas não é o Charlie Brown do Snoopy, tá? Esse é o Charlie, né, o apelido dele, Lester Brown. Ele era um segundo tenente, tinha apenas 21 anos de idade, quando se alistou para ser piloto da Força Aérea Americana, e notadamente com os aliados partindo da Inglaterra para a Alemanha, para bombardear a Alemanha. Ele era um piloto de B-17. B-17 é esse lindo avião, um Boeing Flying Fortress, uma fortaleza voadora. Era um avião muito pesado. Esse avião ele tinha algumas metralhadoras e ele tinha toda a estrutura dele era voltada para ser resistente de tal forma que pudesse caber combustível, bombas e também ser resistente para aguentar balas do inimigo, porque até então eles não tinham tecnologia suficiente para ter caças com autonomia de voo para escoltar esses bombardeiros. Então eles tinham que ir sozinhos, atravessar o continente e voltarem sozinhos. Então, se eles fossem alvejados, fossem atingidos, a estrutura deles devia ser muito forte. E realmente eles construíram, tanto é que deram o nome de Fortaleza Voadora. E ele pilotava esse avião, juntamente com a sua tripulação. Dia 20 de 12 de 1943, Charles Brown, ele adentrou o continente europeu para a cidade de Bremen, na Alemanha, para bombardear uma fábrica de aviões chamada Focke-Wulf. E eles teriam que passar quase 600 quilômetros voando e seriam alvejados ou perseguidos por esse tipo de avião, né? E a cidade de Bremen era protegida por 250 canhões e inúmeros caças da Luftwaffe. Então, olha o desafio: ir sem escolta, lançar as bombas naquela fábrica e voltar. E eles empreenderam a viagem junto com mais 21 aviões. Eles saíram dessa base de Kimballton, na Inglaterra, e empreenderam sua viagem durante 600 quilômetros, saindo aqui dessa base, e iriam até a cidade de Bremen, 626 quilômetros, na verdade. Então, às 9h40 da manhã, ele se reuniu com outras em formação, a 8.000 pés, e às 11h30 eles alcançaram um ponto de partida
para a corrida de bombardeiro até Bremen. E qual não foi a sua surpresa? Aqui é a base de Bremen, a fábrica em Bremen. E qual não foi a sua surpresa? Que quando eles estavam chegando perto dessa fábrica, ele narra a história de que orquídeas negras com um pontinho vermelho começaram a pipocar na frente do avião. Na verdade, era a artilharia desses 250 canhões que estavam alvejando os aviões. Ele falou que era bonito de se ver, mas daqui a pouco ele já não estava achando mais bonito, porque estavam sentindo na fuselagem do avião os tiros daquela artilharia antiaérea. E quando ele não percebeu que o seu avião já estava sucumbindo. Essa aqui é um modelo de artilharia antiaérea alemã que eles usavam, e provavelmente esse B-17 do Charles Brown foi alvejado por esse tipo de canhão. O relato histórico conta que o nariz da aeronave ficou muito danificado e a cauda também. Isso aqui são fotos reais. Isso aqui é uma foto real desse B-17. Então, foi muito alvejado e o avião começou a parecer uma peneira. Alguns tripulantes morreram, mas Charles, em certo momento, ele também atingido, ele desmaiou e quando estava quase realmente vindo abaixo o avião, ele recobrou a consciência e pôde manter o avião no ar. Com apenas um motor, ele não conseguia subir mais que 1.000 pés de altitude. E continuou seguindo. Para sua surpresa, ele teve um encontro inesperado com esse piloto alemão, Ludwig Franz Stigler. E esse piloto alemão era também um jovem piloto que estava ali na missão para caçar um B-17. E só faltava uma medalha, uma vitória, na verdade, para ele ganhar a melhor medalha de condecoração da Força Aérea Alemã. E ele falou assim, bom, eu estou vendo um B-17 que está quase caindo, vai ser muito fácil conquistar essa minha vitória. E ele empreendeu o voo, decolou da sua base, essa aqui é uma ilustração dele se preparando, vendo o avião ali mais ao fundo, ele decolou e falou, agora eu conquistei minha medalha. Mas quando ele estava alçando o voo, ele lembrou das palavras do seu capitão, que diz assim, Stigler, você tem que ser fiel às normas, fiéis aos seus princípios. Eu não quero saber, nem ouvir, nem saber de você atirar em qualquer paraquedista. Existe a Convenção de Genebra que dizia que nenhum paraquedista podia ser alvejado no ar. Então você tem que ser fiéis às normas. É isso que te confere humanidade. Você tem que ser fiel aos seus princípios. E ele lembrou dessas palavras quando ele viu o avião. Ele estava pilotando um Messerschmitt, esse Bf-109, quando ele realmente alcançou o B-17 e viu ele todo já parecendo uma peneira, quase caindo. E ele lembrou o seguinte, bom, eu tenho que ser fiel aos princípios para ter a minha humanidade garantida. Stigler não era adepto do partido nazista, ele era um aviador, era um soldado, estava cumprindo ordens. Mas quando ele viu o avião, ele lembrou desses princípios. Olha, eles não estão de paraquedas, mas eles estão caindo, estão quase morrendo. Eu não vou fazer isso com eles. Sob pena de perder, de ser executado, ele poupou a vida do Charlie Brown. Ele teve misericórdia. E, num lance de humanidade, ele voa paralelo ao avião e tenta se comunicar com Charles, que estava ali voando. E faz um sinal para ele, dizendo assim, Suíça, vá para a Suíça, porque ali era um território neutro. E Charles se manteve firme, com o rádio intacto, sem comunicação, e o avião caindo. Ele mandou descer, ele falou, não vou descer no terreno alemão. Então, Franz Stigler, o alemão, teve uma ideia. Era comum alguns aviões capturados pelos alemães, aviões dos aliados, eles fazerem testes e transportarem escoltados para algumas bases. Então, ele agiu como se estivesse escoltando um avião capturado e passou pelas bases inimigas, escoltando Charles. Aí nós vemos ele dando sinal, uma ilustração, e fazendo com que o avião seguisse a sua rota para a Inglaterra, sendo escoltado pelo avião. E ele fez o caminho de volta e conseguiu pousar o seu B-17, sua fortaleza voadora, novamente na Inglaterra. Quando Charles chegou na Inglaterra, tocou ao sol e contou ao seu oficial imediato o que havia acontecido. E a primeira coisa que o seu oficial disse para ele foi assim, não conte nada a ninguém, porque se os nossos aviadores souberem que os alemães têm coração, eles talvez possam hesitar em atirar. E o Franz Stigler teve a mesma ideia, não contou para ninguém, a não ser para sua esposa. Porque se ele contasse, tivesse poupado o inimigo, ele poderia ter sido executado, e condenado por traição e executado.
Então, os dois ficaram quietinhos. Ninguém falou nada para ninguém, só ali entre os mais chegados. Após 40 anos disso, o Franz Stigler, que era alemão, se mudou para o Canadá. E ele ficou sabendo que havia uma feira em comemoração de 50 anos do surgimento do B-17. Ele foi nessa feira, contou a história para alguns ali, tentou localizar aquele avião, mas ninguém dizia nada, ninguém havia encontrado. O Charles também estava muito curioso de saber se um dia ele ia encontrar ou saber da história daquele alemão que poupou sua vida. Quando Charles resolveu escrever para uma revista alemã, Jägerblatt, né? É uma revista de caça dos veteranos de caça alemães. E ele escreveu a sua história. Quando o Franz Stigler, que era o alemão, descobriu a história, puseram-se a telefonar, descobriram o telefone do outro, e eles se tornaram amigos, grandes amigos, e morreram em 2013, quando eles morreram. E essas informações foram tiradas de um livro chamado Higher Call, um alto chamado, o chamado mais alto, que conta a história desses dois veteranos. Mas que, eu quero dizer para você o seguinte, muitas vezes nós somos chamados ou para fazer algo importante para Deus, como Jonas foi, muitas vezes nós somos comissionados para alguma missão, e em algum momento a nossa humanidade falha, pelo preconceito, pela inatividade, pela falta de interesse em fazer as coisas de Deus. Muitas vezes essa humanidade falha, pecaminosa, fala mais alto. Mas, em algum momento, histórias como essa, de Franz Stigler e Charles Brown, nos mostram o quanto de misericórdia, apesar dos preconceitos e da maldade que há no ser humano, há ainda a misericórdia de Deus sendo inundada. E eu digo para vocês o seguinte, meus irmãos, que como igreja, o Marcelo cantou sobre a igreja hoje, como igreja e como indivíduos que pertencem a essa igreja, nós podemos descer a Jope para pegar o navio, descer ao navio, descer ao porão do navio para dormir, descer ao mar ao ser lançado e, por fim, descer ao grande peixe. E só descendo, quando você não faz a vontade de Deus. Deus comissionou a sua igreja. Existe um livro chamado A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, do George Knight, pastor George Knight, doutor em filosofia. Ele escreveu, certa vez, que a preocupação dele no começo do seu livro sobre em ser fiéis, a diferença entre fiéis e adeptos culturais. Você é um fiel ou um adepto cultural da igreja? Eu estava certa vez num mercado aqui de Limeira e eu vi uma senhora vestida dos pés à cabeça com a roupa do Cevisa, Centro de Vida Saudável Adventista. Eu fiquei imaginando, deve ser uma senhora que eu não conheço, da igreja, alguma irmã, e eu, por curiosidade, fui lá perguntar, a senhora é adventista? Não sou adventista. Mas a senhora está vestida de Cevisa? Ah, não, é que o meu médico me chama lá, me liga, eu já vou correndo para lá, eu sempre não saio do Cevisa. Eu falei, que legal, parabéns, que maravilha você frequentar lá. Irmãos, nós podemos, a mensagem adventista é uma mensagem maravilhosa, de saúde, de educação, uma mensagem única, singular. E muitas vezes nós apenas somos adeptos culturais dessa igreja e perdemos a nossa identidade. O nosso nome carrega em seu DNA, na sua etimologia, que nós somos missionários. Nós somos aqueles que aguardam a volta de Cristo. E muitas vezes nós estamos negligenciando isso. Por que eu digo isso? Porque com a nossa filosofia de vida, com o nosso estilo de vida, muito provavelmente você pode ser tentado a achar que está tudo bem. Eu guardo o sábado, eu não como certos alimentos, eu procuro cuidar da saúde, eu faço isso, eu vou na igreja, ali bato o cartão, eu sou bem tratado, sou amado, e está tudo bem, e o mundo está caindo aí fora. Quantas Nínives aí estão ansiando para serem alertadas sobre o mal que vai ocorrer ao mundo, sobre as pragas que vão cair? Nós temos que voltar a ter identidade, voltarmos a não perdermos a nossa identidade, na verdade, como adventistas do sétimo dia. Devemos pregar o Evangelho. E, irmãos, eu sinto muito que, às vezes, nós relevamos a nossa pregação apenas intramuros, né? Nós temos que ir extramuros e pregar o Evangelho para fora. Não temos preconceitos como Jonas teve, não temos medo como Jonas teve. Devemos enfrentar ao mundo que está aí fora. Essa é nosso desejo, nossa pregação. Eu vejo que, como igreja, nós temos muito a fazer, né? Deus não desistiu de Jonas,
que lhe concedeu uma segunda chance para levar uma mensagem profética e de arrependimento. Então, há uma mensagem, há uma esperança para aqueles que habitam Jerusalém, para aqueles que habitam a igreja, que nós devemos ter essa segunda chance. E há também uma segunda chance para aqueles que não fazem parte do nosso seio, do nosso círculo de influência, não comungam aqui conosco, mas há uma possibilidade de nós levarmos esse evangelho. E Deus sabe, Deus fala que há uma igreja invisível aí fora, só aguardando realmente os últimos eventos finais para que ela seja exposta. Então, para aqueles que estão lá fora, há a possibilidade de um arrependimento sincero, para abandonar as práticas pecaminosas, para esperar no Senhor com o coração humilde e contrito. E se você também tem práticas como a do mundo, também há momento e uma segunda chance de arrependimento, e também há uma segunda chance de arrependimento para que você possa também lembrar-se da sua identidade como um pregador do Evangelho, como um verdadeiro missionário. Esse é o meu desejo, é a minha oração, que nós tenhamos misericórdia das pessoas que estão aí fora e possamos levar avante o Evangelho. E não olharmos para nós mesmos aqui. O mundo hoje em dia busca soluções, não imaginando que essa terra um dia será recriada, que será transformada novamente. Eles querem resolver os problemas com as próprias forças. E nós, muitas vezes, nos acomodamos achando que as coisas vão ser dessa forma e esquecemos que Jesus está voltando. Nós temos que realmente lembrar e pregar da iminente volta de Cristo nessa terra. Amém? Depois desta mensagem, eu convido a todos para cantarmos o hino Mensagem ao Mundo, 327. Nesse momento, Senhor Deus, nós queremos entregar nossos corações ao Senhor, para que o Senhor realmente preserve a nossa identidade como servos comissionados para a grande missão que é levar o Teu Evangelho, a pregar uma mensagem de advertência ao mundo. Senhor Deus, nós não queremos ser acomodados, queremos realmente avisar ao mundo,
fazer o trabalho missionário que o Senhor nos comissionou e alertar, Senhor Deus, também as grandes cidades, que nós possamos ser influenciadores, possamos ser a sal e a luz do mundo para aqueles que nos cercam, Senhor Deus. Que possamos sair daqui nessa noite com o desejo de pregar a Tua palavra, de realmente advertir ao mundo da Sua breve volta. Fica conosco, nos despeça em segurança, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.